Eu gostaria de convidar os últimos participantes desse bloco de mercado, parceiros nossos que também acreditam muito no biometano, acreditam muito na transição energética, grandes consumidores de metano. E, por favor, Benjamin, para aqui participar conosco. Benjamin Ferreira, vice-presidente da Aspacer e da Anfacer, também proprietário de indústria cerâmica e que tem feito um trabalho excelente institucional para essa transição. Obrigado, Benjamin. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela equipe da GEL por estar permitindo que nós possamos dividir esse espaço e falar um pouquinho a respeito da indústria cerâmica nacional. Benjamin, desculpa te interromper. Sugeriram que eu já convide também o Coelice para estar junto conosco aqui. Por favor. Vocês dividirem esse espaço. O Coelice também nosso parceiraço, representante aí do DEINFRA, a Fiesp, entre outras grandes atividades, também na transição. Obrigado. Obrigado por estar conosco. Nós vamos dividir a nossa apresentação. Eu vou falar um pouquinho de como nós chegamos aqui da indústria cerâmica nacional a pensar em consumir o biometano. E o Luiz vai falar um pouquinho do caso específico da indústria em São Paulo. Bom, nós, como a indústria cerâmica sempre esteve muito ligada diretamente ao consumo de gás, né, cerca de 30% do custo de produção do metro quadrado de cerâmica se faz com gás. A primeira indústria brasileira a ser conectada no gasoduto Brasil-Bolívia foi uma indústria cerâmica. Nós estamos na região, aqui no interior do estado de São Paulo, prioritariamente conectados ao gasoduto. Existe cerca de várias plantas aqui na região, no Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, e nós acabamos buscando como alternativa, usamos inicialmente GLP na produção e passamos a utilizar o gás natural quando o gasoduto foi conectado, como disse para vocês, através da indústria cerâmica, que foi a primeira planta no país a utilizar o gás natural. Um pouquinho do setor cerâmico nacional. Nós somos o terceiro produtor de revestimento cerâmico do mundo, tendo alcançado mais de 1 bilhão de metros quadrados recentemente. Somos também o terceiro maior consumidor de revestimento cerâmico, o 10º maior consumidor de energia elétrica, consumidor industrial de energia elétrica, o 2º consumidor industrial de gás natural. Por isso a importância para nós de um evento como esse, da discussão do tema sempre do gás natural, do biometano, para nós é sempre muito importante. O Brasil é o 7º exportador de cerâmica mundial. Nós temos 60 indústrias no país, distribuídas em 90 plantas e 137 marcas. Parte da produção está aqui em São Paulo, é um polo muito importante. Temos um polo importante também na região sul do país, na região de Criciúma, e também plantas espalhadas pelo Nordeste de maneira mais pulverizada, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, um pouquinho da produção brasileira. O ano de 2021 foi o nosso recorde, produzimos mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 50 milhões de metros quadrados, né? Nós dividimos o processo produtivo da indústria cerâmica em dois segmentos, a via seca e a via úmida, né? Esses processos se diferenciam pelo sistema de moagem ser um pouco distinto, onde na via úmida se adiciona uma quantidade grande de água para depois ser retirada no processo de moagem. Cerca de 95% da água que utilizamos no nosso processo é reutilizada. Portanto, a condição de sustentabilidade para nós é uma coisa muito importante e ela está sempre na nossa pauta de discussão. Recentemente, a associação fez um planejamento estratégico de como nós queremos estar em 2030, e um dos motivos da gente estar discutindo isso, exatamente, veio a possibilidade do biometano para poder reforçar essa discussão toda, né? Para que vocês possam ter uma ideia, a nossa cerâmica já é a cerâmica mais verde do mundo, né? Nós já consumimos menos água, menos gás, menos energia elétrica por metro quadrado, mas nós efetivamente queremos avançar em relação a isso, queremos nos tornar ainda mais sustentáveis, com uma produção, com uma pegada de carbono menor, né? Para vocês terem uma ideia, nós consumimos aproximadamente 2,06 kW por metro quadrado a nível nacional, 1,37 metros cúbicos de gás
por metro quadrado, e a nossa pegada de carbono é de cerca de 3,26 quilos de CO2 equivalente por metro quadrado, né? E, para vocês terem uma ideia da importância que nós temos em relação à economia de energia, à economia de gás, toda a temperatura gerada no processo de produção ela é recuperada e reutilizada durante o nosso processo de moagem. Portanto, as temperaturas e os gases de resfriamento dos fornos, eles são reconduzidos no início do processo para que a gente possa otimizar o consumo, reduzir o consumo de energético de uma maneira geral. Na realidade, eu gostaria que o Luiz terminasse um pouquinho, comentando com vocês um pouquinho do que seria esse projeto aqui em São Paulo, né? Como nós chegamos a esses estudos, o porquê dele ser feito inicialmente em São Paulo, para que a gente possa debater um pouquinho e ficar à disposição de vocês a posterior. Luiz, por favor. Obrigado, Benjamin. Deixa eu só ficar com o controle um pouco aqui para poder manusear os slides. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando Quilice. Eu sou diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ASPACER, que é a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. E tenho representado também a ANFACER, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimento, Louças Sanitárias e Congêneres, nas discussões sobre energia, mais especialmente gás natural, nas discussões no país e até mesmo em outros locais do mundo. Como o Benjamin colocou, São Paulo tem uma grande representatividade para a produção da cerâmica de revestimento. E quando a gente fala de cerâmica de revestimento, complementando a fala do Benjamin, nós estamos falando de uma indústria que produz pisos, azulejos, faixas e pastilhas que tem como matéria-prima principal a argila. Então, é esse segmento que a ASPACER, a ANFACER e também o Sindiceram é o sindicato patronal da indústria de revestimentos cerâmicos em Santa Catarina. Então, é esse segmento da indústria que essas três entidades representam, em âmbito regional e âmbito nacional. Portanto, nós não representamos os produtores de cerâmica de tijolos, blocos e telhas. Tá ok? Vamos lá, então. O Benjamin trouxe uma fotografia geral de âmbito nacional a respeito da participação e da presença, a caracterização do setor cerâmico de revestimentos cerâmicos no país. E aqui eu vou trazer uma fotografia, um extrato mais pormenorizado daquilo que representa a cerâmica de revestimento em São Paulo. Então, nós temos ali inicialmente um gráfico que mostra a produção paulista, a evolução dentro do tempo, 2019 a 2023, em milhões de metros quadrados. Nós chegamos a ter um pico da produção em 2021, aproximadamente 677 milhões de metros quadrados produzidos aquele ano, e depois, em função de uma série de fatores, questões de ordem econômica, macroeconomia, nós tivemos um declínio da produção, o que pode ser explicado em parte em função do motivo da chegada da pandemia, que todos nós passamos, né? Então, nós tivemos um ápice da produção em 2021, quando as pessoas permaneceram mais tempo em casa. Eu imagino que todos vocês tenham tido a necessidade, né, de ficar em casa durante a pandemia, e é natural que dentro de casa a gente vá verificando como é que está a nossa residência, o nosso lar, onde a gente permanece boa parte do tempo em família. E aí, evidentemente, as pessoas viram a necessidade de trocar um piso, enfim, reformar um banheiro, uma cozinha, e isso de uma maneira muito significativa, o mercado da reforma ajudou a contribuir para que a elevação da produção de revestimentos cerâmicos em 2001 chegasse àquele nível. Hoje nós estamos já mais próximos numa realidade que já existia anteriormente à pandemia. Infelizmente, nós estamos num nível inferior àquela época pré-pandemia. Então, nós chegamos em 2023 à produção de 505 milhões de metros quadrados. Do ponto de vista do processo produtivo,
nós temos uma participação da via seca em São Paulo chegando à ordem de 82% e via úmida 18%. 95% da água é reutilizada. Esse panorama dentro dos processos produtivos, se você pegar São Paulo e comparar com Santa Catarina, lá muito possivelmente seja o inverso. Lá existe a predominância do processo produtivo via úmida. Aqui em São Paulo é a via seca. E o destaque de São Paulo na produção de revestimentos cerâmicos se dá em função do fato de que 65% da produção brasileira de revestimentos cerâmicos está concentrada no estado de São Paulo. Então, nós temos, do ponto de vista espacial, São Paulo com 65%, depois Santa Catarina com alguma coisa em torno de 20%, 22%, e o Nordeste do país respondendo ali por alguma coisa em torno de 10%, 15% da produção nacional. Nós temos uma grande concentração aqui em São Paulo, Santa Catarina, e como também foi colocado pelo Benjamin, o polo do Nordeste, ele existe, mas ele existe de uma forma mais pulverizada. Existem fábricas no Ceará, na Paraíba, em Sergipe, Bahia, Pernambuco, enfim, em vários estados. E de maneira costumeira, onde existe uma planta industrial de indústria cerâmica, normalmente essa planta industrial, ou ela é o maior consumidor de gás natural no estado, ou o segundo maior consumidor de gás natural no estado. Dentro de uma posição que o Benjamin trouxe hoje, dizendo que o Brasil, que aliás o setor cerâmico de revestimento é o segundo segmento da indústria que mais consome gás natural, hoje aproximadamente 16% do gás natural consumido pela indústria no país é consumido pela indústria cerâmica de revestimentos. Nós só perdemos a primeira posição para o setor petroquímico. Depois vem o segmento da cerâmica de revestimento. Também os números específicos de São Paulo sobre as emissões de gás de efeito estufa. Então, houve ali uma produção em 2021 da ordem de 676 milhões de metros quadrados, 1,65 kW por metro quadrado, 1,18 metros cúbicos por metro quadrado e 2,65 quilos de CO2 estimados por metro quadrado. Como o Benjamin já havia colocado anteriormente também, toda a temperatura gerada no processo de produção ela é recuperada e utilizada durante o processo de moagem. Luiz, se você me permite, é importante a gente frisar que o fato de São Paulo ter um processo predominantemente por via seca já faz com que os consumos energéticos e o consumo de gás no estado de São Paulo já sejam menores do que o consumo nacional de uma maneira geral. Exatamente. Nós vamos deixar essa apresentação aqui com a organização do evento e vocês poderão verificar em relação a esse mesmo slide mostrado com os dados nacionais que São Paulo consome menos energia do que o restante do país. E falando especialmente de biometano, nós, aqui no estado de São Paulo, fizemos a assinatura em março passado de um termo de cooperação visando a implantação ou a utilização do biometano nas unidades fabris industriais do setor de cerâmica de revestimento em São Paulo. Nós temos aqui os parceiros desse projeto, a Anfacer, a Aspacer, o Sindiceram, representantes do setor cerâmico de revestimento, a APLA, que é o Arranjo Produtivo Local do Álcool, sediado em Piracicaba, que é um organismo que representa o setor de máquinas, equipamentos e tecnologia para a produção do biometano. Temos a participação, evidentemente, da GEL e também a participação do Senai Nacional nessa discussão. Como é que esse projeto piloto foi inicialmente desenhado e está sendo construído aqui em São Paulo? A ideia é que nós tenhamos, a partir do ano de 2025, 10 plantas industriais em São Paulo iniciando o consumo de biometano aqui
no Estado. Nós já passamos pela primeira fase, nós já temos um contrato comercial assinado e nós estamos agora no processo de viabilização da construção dessa usina que vai gerar o biogás ou o biometano para a indústria cerâmica de revestimento. A ideia é que nessas 10 plantas, cada uma venha a consumir inicialmente 5.000 metros cúbicos de biometano, totalizando 50.000 metros cúbicos de biometano no início desse projeto para 2025. Mas a expectativa desse projeto é chegar em 2030, mudando, né? Da ordem de 1 milhão de metros cúbicos, o consumo que hoje é feito de gás natural de origem fóssil para o biometano. O que significa dizer que é uma meta bem importante, bem relevante, e esse 1 milhão de metros cúbicos de biometano, substituindo o gás natural de origem fóssil, representa hoje alguma coisa em torno de 50% daquilo que o setor cerâmico de revestimento consome de higiene fóssil hoje. Então, a ideia é substituir, até 2030, 50% do consumo de higiene fóssil pelo biometano. Eu queria complementar, colocando que a ideia da gente colocar esse projeto com 10 plantas operando, e o volume de consumo dessas plantas diário hoje de gás natural varia entre 20.000 metros cúbicos dia até 400.000 metros cúbicos dia, é para que todos nós, produtores, possamos entender o bom funcionamento disso e para que o passo seguinte seja mais rápido na aceleração do consumo, né? Então, hoje, como o Luiz falou, o setor está consumindo cerca, nesta região que nós estamos falando, o projeto está sendo implantado, cerca de 2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. E, além disso, não é, Benjamin, existe a preocupação do setor também em superar obstáculos regulatórios, não é? Hoje, todo o setor cerâmico de revestimento, não só em São Paulo, mas no país todo o setor cerâmico de revestimento utiliza gás natural. Na verdade, o que a gente chama hoje de transição energética foi iniciado pelo setor cerâmico de revestimentos há 23 anos. No ano 2000, o setor cerâmico trocou a utilização do GLP pelo gás natural fóssil. Isso há 23 anos. Então, toda a indústria nacional de revestimentos cerâmicos, especialmente aqui a de São Paulo, ela está interligada com a rede de gasodutos, de distribuição de gasodutos. Então, é importante para que a gente passe a essa etapa inicial do projeto piloto em 25, usando biometano, chegando a 2030, substituindo metade do que a gente consome hoje de higiene fóssil por biometano, superar algumas barreiras regulatórias, né? Ainda, embora a figura do usuário livre ou do parcialmente livre já exista na regulação de São Paulo, que é uma das mais avançadas, se não a mais avançada em termos de Brasil, visando o mercado livre de gás natural, a indústria ela não está ainda habituada a trabalhar com esse modelo regulatório. Então, a gente vai precisar criar ou construir uma curva de aprendizado para que a gente possa atuar de acordo com aquilo que está estabelecido na regulação do mercado livre de gás ou do parcialmente livre de gás. Parece-me que existe uma tendência muito grande, não só da indústria cerâmica, mas de outros segmentos da indústria nacional, de iniciarmos com o mercado parcialmente livre e continuarmos nele durante muito tempo, porque a perspectiva da indústria é poder contar com as mais diversas fontes de energia num mix que possa atender à competitividade da indústria nacional. Então, essa visão sobre aquilo que estabelece a regulação, e aí um parênteses, quando a gente fala de regulação da distribuição do gás natural, essa regulação é de competência dos estados. Então, é de competência dos estados construir essa regulação
a figura do usuário livre, do parcialmente livre, sob quais circunstâncias e condições eles poderão atuar dentro da regulação estabelecida. Então, nós vamos precisar criar uma curva de aprendizagem muito grande para atuar com muita eficiência dentro desses contratos que estão estabelecidos, casados com a regulação, evidentemente focando na eficiência e na competitividade da indústria. E, na realidade, o que nós estamos fazendo é as duas associações, junto com a GEL, junto com os nossos parceiros, fazendo isso a diversas mãos, né? Nós precisamos fazer com que a legislação seja amigável. Se ela não for amigável, ela não for coerente com o desenvolvimento do mercado, dificilmente a gente consiga atingir esses números que nós temos por objetivo. Então, nós estamos trabalhando em conjunto para que esses gargalos possam ser superados e que nós possamos efetivamente atingir essas metas estabelecidas. Isso vale para o gás que é distribuído via distribuição, bem como também o GNC, como foi colocado pelo nosso amigo, o amigo que nos antecedeu na apresentação aqui. Bem, em relação ao impacto ambiental da matriz energética, o impacto ambiental setorial, né, como o Benjamin colocou, nós temos hoje um cenário mostrando muito claramente os 3 principais polos produtores de cerâmica, né, e a expectativa é que nós, com a utilização em substituição ao gás natural fóssil, usando o biometano, que ao final desse processo nós tenhamos uma redução de aproximadamente 32% na redução de CO2 equivalente por metro quadrado no Brasil. Vale salientar que a indústria cerâmica brasileira ela já é a mais verde do mundo. Ela produz menos CO2 do que 2 importantíssimos polos de produção de cerâmica, que são os polos da Itália e da Espanha. Então, hoje, nessas condições atuais, já usando o GN fóssil, nós somos já o segmento do setor de revestimentos cerâmicos no mundo mais verde comparado aos outros players. Então, o que eu havia colocado anteriormente, a ideia em 2030 substituir 50% do GN fóssil pelo biometano. Eu acho que a gente pode comentar que hoje o mercado ainda não percebe uma diferença de valor no produto cerâmico utilizando um combustível renovável. Mas, entre as metas que nós temos na Associação Nacional, está a ampliação das nossas exportações. Hoje, como vocês viram, o Brasil é o 7º mercado. Nós queremos ser mais relevantes do que nós somos. Então, queremos ampliar até 2030 para sermos talvez o 2º ou 3º exportador mundial, elevando as nossas exportações a 30% da nossa capacidade de produção. Então, isto com certeza no futuro vai fazer diferença, porque vai haver a percepção do consumidor de que um produto mais verde vai ser mais adequado para o seu consumo, principalmente nos mercados mais maduros, que são os mercados que nós exportamos, principalmente o mercado norte-americano, o mercado europeu. O Brasil atinge hoje cerca de 110 países com o seu produto cerâmico. E a indústria cerâmica de revestimentos não pensa só na utilização do biometano ou na transição energética, como a gente pode dizer, apenas focando no seu processo produtivo. Nós temos também uma visão sobre a necessidade de atuar sobre mecanismos que consomem combustível e que estão direta ou indiretamente relacionados à atividade da produção industrial. É por isso que nós estamos pensando, nós estamos realizando estudos, nós já temos um case sobre viabilidade econômica financeira da utilização do hidrogênio verde ou do hidrogênio verde não, do hidrogênio numa indústria cerâmica, né? Nós temos já um estudo que foi coordenado pela CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, mais o Instituto de Energia da PUC do Rio, através do professor Edmar Almeida, que usou uma indústria cerâmica para construir uma proposta de viabilidade econômica financeira da utilização do hidrogênio na indústria cerâmica. Nós também estamos atuando no sentido de verificar a possibilidade técnica,
A tecnologia já é conhecida, já é dominada, mas a viabilidade econômica, financeira e a eficiência dos equipamentos na transformação da frota que faz o transporte de argila para as indústrias cerâmicas. Vocês se recordam que no início da minha apresentação eu disse que a matéria-prima principal, fundamental da indústria cerâmica de revestimento é a argila. E essa argila é transportada para as indústrias cerâmicas por caminhões, num raio de aproximadamente 15 quilômetros, né? Nós temos hoje aproximadamente 2.000 viagens dia desses caminhões que fazem o transporte de argila das argileiras para a indústria cerâmica. São aproximadamente 780 caminhões, cerca de 780 caminhões. Esses caminhões foram mapeados pela associação, que fazem 2.000 viagens dia e que hoje utilizam óleo diesel. E a expectativa nossa, trabalhando com alguns parceiros, e aí eu cito especialmente a MWM, que é especializada na transformação dos motores de diesel para GN, e também com montadoras, que é o caso da Scania. Nós estamos pensando iniciar um projeto piloto para verificar a viabilidade econômica, financeira e a eficiência desses equipamentos, transformando o motor desses caminhões que fazem o transporte de argila, inicialmente para gás natural fóssil, e depois, na sequência, para o biometano. Então, é mais um avanço que o setor pretende fazer num projeto que vai ser um projeto piloto também aqui em São Paulo, no Polo Cerâmico de Santa Gertrudes. A grande vantagem que eu posso dizer nesse sentido, e que esse projeto possa ser efetivamente levado adiante, é que não existe a preocupação, como disse o colega que nos antecedeu aqui, do abastecimento. Esses veículos todos voltam para a base no final do dia. As distâncias são curtas, então são rotas pequenas, e esses veículos vão voltar todo dia para a base, eles vão poder ser abastecidos, então vão ter local para que isso seja feito, né? Já existe a opção, e muitas plantas têm compressores, porque se abastece já as empilhadeiras que estão dentro dessas empresas, já são abastecidas com, hoje, gás natural fóssil. Então, essa possibilidade também existe para que isso possa ser utilizado para abastecimento desses caminhões. Como o Benjamin colocou, existe essa facilidade do fato de que os caminhões não rodam grandes distâncias, né, para retornarem às suas bases, que facilita muito esse processo, e também o fato de que existe a possibilidade do abastecimento utilizando uma espécie de um pit stop dentro das fábricas. Isso também nós vamos ter que construir uma alternativa ou uma possibilidade regulatória para firmar essa posição, o que vai contribuir e muito para a transição energética. Na sequência, eu acho que eu devo ter um filme aqui, né, Thaís? Mostrando um pouquinho do setor cerâmico para todos vocês. Vamos ver aqui. Imagine a potência de fabricar a cerâmica mais verde do mundo. Da fabricação ao descarte, a cerâmica para revestimentos é uma referência sustentável. Extração, argila, matéria-prima. Tudo feito nas camadas superficiais, fato essencial para a recuperação das jazidas. Na cerâmica, tudo trabalha para a alta eficiência produtiva, afinal, o processo brasileiro consome 30% menos água e possui o menor consumo de energia e gás por metro quadrado. E a água após o uso? É tratada e reutilizada. E o uso de gás natural? Com ele, o setor contribuiu para evitar a emissão de 4,6 milhões de toneladas de CO2. E com a introdução do biometano na matriz energética, o setor cerâmico está transformando a indústria, o que garante uma produção ainda mais verde. Apenas imagine, um produto de alta tecnologia que possui vida útil superior a 50 anos e, inspirado na natureza, reproduz as mais diversas texturas. Um produto reciclável que pode ser reincorporado ao processo produtivo da indústria da construção e, assim, não causa impacto ambiental ao ser descartado.
Um material que não emite gases nocivos e não permite a proliferação de ácaros, mofos e similares. E que, além disso, não absorve temperatura, o que cria conforto térmico. E ainda é resistente ao fogo, se tornando um excelente isolante. Esse produto já existe e é por tudo isso que o Brasil fabrica a cerâmica para revestimentos mais verde do mundo. Uma solução de qualidade mundial com excelência em sustentabilidade. Acesse o site da Anfacer e saiba mais. É isso, gente. Era essa a nossa contribuição hoje aqui com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom, gostaria de reforçar meu agradecimento ao Benjamin e ao Quilice, que no começo eu apresentei com outras funções, além das funções que ele exerce de forma excelente na Anfacer. Queria trazer um ponto adicional. Hoje a gente teve a apresentação do Ricardo antes, falando de logística por caminhão, trazendo escalabilidade para a indústria. A gente teve antes a oportunidade de olhar a produção de biometano em escala, que dá segurança para um grande consumidor como vocês representam. Tem dentro dessa sala usinas que tem logística para entregar gás para a indústria ceramista do Estado de São Paulo, tanto por duto quanto por caminhão. Então, agradeço especialmente vocês terem mostrado a pujança dessa transformação do tamanho que vocês adquiriram e como vocês estão apostando isso sem ter um repasse de prêmio no produto final, né? Criando uma cultura de valor, de ter um produto verde na ponta. Um dos pontos que mais motivaram que essa nossa parceria pudesse avançar é porque nós consumimos gás 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Exato. Portanto, para nós, a segurança no fornecimento é fundamental, né? Então, esse é um dos pontos que nos levou a traçar essa parceria com vocês, que a gente pudesse avançar nesse sentido. Perfeito, obrigado. Obrigado pela presença dos dois. Obrigado, obrigado.